Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo 5 e nesse módulo a gente vai criar imagens de definição. Para criar imagens de definição, a gente vai criar dois scripts aqui, né? Um para criar para Linux e outro para Windows. Então a gente vai seguir essa ordem de comandos, né? Então a gente vai lá, sig image definition create, né? Para a gente que é a linha para criar a a imagem de definição. Em seguida, a gente vai utilizar o Resource Group, que é o grupo de recurso, né? A galeria, o Gallery Name que a gente já utilizou, que é a galeria de imagem, né? No caso, eu dei um nome para ela de galeria de imagem. Ah, a galeria de Gallery Image Definition é o nome que a gente vai definir para essa galeria de imagem, né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando uma definição, né? IMG-CentOS 7, que é referente ao CentOS que eu criei lá, que é a versão 7. O publisher eu coloquei como o publicador o Jatoba Cloud, o nome, tá? Isso daí você pode dar um nome específico. O offer também eu coloquei como AZ de Azure, mas você pode colocar também é, algum outro exemplo. Se a gente der um get dentro das imagens que tem lá na galeria da Microsoft, essas informações vêm à tona, né? Então, o School é o fabricante, né? O Offner é a versão que está o Linux. Então, é, isso daí você pode trabalhar da maneira que você achar melhor dentro do seu ambiente, tá? Não tem um pré-requisito para que faça isso dessa maneira, né? Então, se você seguir uma linha de raciocínio, né, do início, né? Então, vou criar lá minha galeria, então vou seguir esses padrões. Então, é só replicar dentro do ambiente, por aí em diante, que não vai ter problema. O OS Type vai ser Linux e Location YEST e OS 2. Para Windows, também é a mesma coisa, né? Mas o tipo de OS Type aqui eu estou colocando como o Windows. Então a gente tem que se alertar a isso, tá? Porque se a gente coloca uma imagem cria uma imagem de definição Linux e coloca uma máquina, né? No caso uma máquina Windows dentro dessa nossa imagem de definição, quando ele for criar, ele vai entender, mesmo a gente setando que é uma máquina Windows lá na hora da criação, ele vai entender que é Linux porque ele vai seguir por versões e ele vai entender que aquilo ali é uma máquina Linux, tá? Eu fiz esse teste em labs que eu montei aqui, um monte de labs, e realmente ele entende quando você define que é um SO. E um exemplo, se é Linux, sem querer você provisionou um Windows lá dentro, ele vai reconhecer a máquina como Linux, tá ok? Então, vamos lá para o portal para fazer essa criação de definição. Aqui dentro do nosso grupo de recursos, né, a gente já tem as imagens e já tem a nossa galeria criada, então agora a gente vai criar a nossa imagem de definição. Então eu vou vir aqui dentro do nosso Azure Cloud Shell e vou executar aqueles comandinhos que a gente acabou de citar. Então eu vou dar um sig image definition create no grupo de recurso que a gente está ali, né, que é o RG underline IMGS, na Gallery Name, que é o que a gente já posicionou ali na criação de imagem, né, então ela chama Galeria de Imagem. Em seguida eu vou provisionar aqui tanto para Linux como para Windows, se eu deixar junto aqui, né, que é qual que é o Gallery de Image Definition, né? Então, qual a imagem que eu estou pegando para definir que ela vai ser uma imagem do meu ambiente, né? Então, foi aquelas duas imagens que a gente já criou dentro do nosso ambiente. Então, é baseado em cima dessas imagens aqui, tá bom? Então, com o Cloud Shell aberto, vamos executar lá primeiro para o Linux.
Bom, ele começou a executar aqui, né? Então ele validou todas as informações que a gente passou e está fazendo essa criação. Pronto, ele terminou de criar aqui. Então, se a gente observar, né, a gente passou essas informações. Então, daria para a gente ter colocado uma descrição, né, aqui para não ficar em branco. Tem algumas informações que daria para a gente colocar um EULA, né, um exemplo. Se você for seguir um padrão, daria para criar colocar um EULA, né, de informação dentro dessa imagem. Também daria para a gente colocar um privacy dentro, né, da descrição. E se a gente olhar aqui, então, beleza, ele pegou a nossa imagem lá, né? Isso daqui vai ser importante para a gente. Mais para frente vocês vão entender o porquê, né, dessa informação. Então aqui ele mostra aqui que o S-Stage é um disco generalizado do tipo Linux, tá? Que foi provisionado com sucesso. E se eu der um refresh aqui na nossa página, ele já mostra aqui a nossa imagem de definição. Apliquei, né, no módulo 3 que eu expliquei sobre um padrão que ele segue. Então é o padrãozinho. Então a gente criou um nome, né, ele tem lá a galeria e a versão. E quando a gente criar a versão, vai ter mais um barrinha versão. Então é dessa maneira que ele vai trabalhar dentro do Azure, tá? Eu achei interessante porque é fácil de você identificar as imagens que você vai ter dentro do seu ambiente. Eu vou executar aqui também para Windows, já para deixar as duas criadas, ok? Então eu vou executar aqui. Ele começou a dar um running aqui. Para criar a galeria e criar a imagem de definição é bem rápido, tá? Não é demorado. Então aqui ele já criou também a nossa. Então deixa eu dar um refresh aqui dentro da nossa página. Então é isso. A gente tem lá a nossa referência de imagem, né? A gente definiu aqui uma imagem Windows e definiu uma imagem Linux. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo módulo.